Olá, pessoal. Eu sou o professor Auro Marcolan e hoje vou apresentar para vocês mais uma aula de cálculo diferencial integral. Na aula de hoje, vou apresentar para vocês a definição da derivada de uma função. Nesta aula, farei a interpretação geométrica da derivada de uma função. Derivada de uma função. Dado o gráfico. Uma função y igual a f de x, ao qual traçaremos por ela uma secante, que forma um ângulo beta com horizontal e que passa por dois pontos. Um ponto P e um ponto M. Cujas coordenadas para o ponto P, x e f de x. Para o ponto M, x mais ΔX e f de x mais ΔX. Pela semelhança de triângulos, temos que, observe que aqui temos um triângulo e aqui temos um outro triângulo, que são semelhantes. Portanto, se esse ângulo é beta, esse também é beta. Nesse triângulo retângulo, temos a variação em y, que seria f de x mais ΔX menos f de x, que corresponde a ΔY. E x mais ΔX menos x, que corresponde a ΔX. Ou seja, nós temos nesse triângulo retângulo um cateto oposto, que é ΔY e ΔY, e um cateto adjacente, que é ΔX. Tracemos agora, passando por P, uma reta tangente à curva y igual a f de x, passando por P, o que forma com a horizontal um ângulo alfa. Vamos fazer agora com que o ângulo, que o ponto M tenda para P. Observe o que acontece. À medida que o ponto M tende para P, a reta secante tende para a reta tangente. E o ângulo alfa tende para o ângulo beta. Na trigonometria, temos que, para um triângulo retângulo qualquer, de dimensões ABC, em que nós identificamos o ângulo beta, né? Temos que a tangente de beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. No nosso caso, B sobre C. Fazendo uma analogia com o gráfico, observamos que a tangente de beta, no nosso caso, é a variação em y dividido pela variação em x, ou seja, ΔY sobre ΔX. Na nossa análise, agora, numa formalização, vemos que quando M tende para P, a reta secante tende para a reta tangente. E o ângulo beta tende para o ângulo alfa. Por consequência, o ΔX, o acréscimo, ou a variação em x, tende para zero. Então, no gráfico, verificamos o seguinte, que quando M tende para P, que a reta secante tende para uma reta tangente, e o ângulo beta tende para um ângulo alfa, nós temos que a tangente de beta tende para a tangente de alfa. Ou seja, no limite, quando ΔX tende a zero da tangente de beta, temos a tangente de alfa.
Isso ocorre porque quando ΔX tende a zero, o dx e o dy passam a ser variações infinitesimais, próximas de zero, mas não é zero. O que acontece então? Acontece que o triângulo que era um triângulo retângulo de cateto oposto ΔY sobre ΔX, agora é um triângulo retângulo dy sobre dx. E que no seu limite, quando ΔX tende a zero, de ΔX sobre ΔY sobre ΔX, temos dy sobre dx. Ou seja, a tangente de alfa para o triângulo retângulo no ponto P é dy sobre dx. O que, neste caso, mantenha a relação trigonométrica de um triângulo retângulo. E aí, quando nós temos ΔY sobre ΔX num triângulo retângulo de beta, no seu limite vai ser dy sobre dx. O que compreende, então, que a tangente de alfa é o limite quando ΔX tende a zero da variação em y, que seria, no caso aqui, f de x mais ΔX menos f de x, dividido pela variação em x, que seria ΔX. A esta expressão aqui, chamamos de quociente de Newton. Finalmente, temos a derivada de uma função dada pela expressão y' igual a f' de x, que é o limite quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Mas então, o que é então a derivada de uma função? A derivada de uma função y igual a f' de x representa geometricamente o coeficiente angular de uma reta tangente em um ponto qualquer pxy da curva y igual a f de x. Então, pessoal, esta foi mais uma aula de cálculo diferencial integral. Foi um privilégio ter estado com você. Espero vê-los em uma próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção.